Bom, Sim. obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Mariana. Hoje eu vou apresentar, então, a minha tese de doutorado, que é intitulada como Monitoramento de Tetrânicos ursi, utilizando tecnologia interespectral em algodão e estratégias para seu manejo. E o trabalho foi realizado sobre a orientação do estudo. Como uma introdução e contextualização do assunto, o Brasil é o quarto maior produtor mundial de algodão, e isso se deve, então, ao aumento da tecnologia empregada e também ao aumento da área de cultivo. No entanto, esse cultivo contínuo aí da cultura, associado às condições climáticas e geográficas do país, favorecem, então, um aumento da ocorrência de pragas, e essas pragas acabam aí reduzindo a produtividade da cultura e abaixando a qualidade das sementes e da fibra. Nesse caso, então, um dos exemplos de artrópodes praga que vem aumentando aí na cultura são os ácaros, que antes eram considerados pragas secundárias. No entanto, com o aumento do uso de pesticidas muito contínuo, principalmente aí os piretroides, que acaba favorecendo tanto a dispersão quanto a reprodução de ácaros, houve então esse aumento. No caso aqui, um dos principais ácaros que vem atacando a cultura é o ácaro rajado, Tetranychus ursi, que se tornou mais evidente aí na cultura do algodão, atacando as plantas desde a emergência até a abertura dos capullos. Essa praga é uma praga prolífica que causa, então, impactos na produção. E os sintomas causados por ele são essas manchas arroxeadas nas folhas. E considerando o manejo integrado de pragas, que visa, então, essa integração de táticas de controle, como que esse manejo integrado funcionaria no caso do ácaro rajado no algodoeiro? O primeiro passo, então, seria uma detecção precoce da praga. E como que é feito isso? Através de monitoramento para que, então, sejam adotadas medidas de manejo apropriadas, de modo a prevenir perdas. Nesse sentido, então, como é feito o monitoramento do ácaro rajado no algodoeiro? Normalmente é realizado a partir de inspeções visuais dessa região aqui mais mediana da planta, e é sempre observado os sinais de ataque e também essa praga causa teias na face inferior da folha, então observar também tanto a presença dessas teias quanto dos ácaros. Porém, essa técnica de monitoramento, ela é um pouco deficiente. Por quê? Porque necessita, então, de uma mão de obra que seja específica para realizar esse tipo de amostragem, o que eleva o custo e tem um baixo rendimento operacional. Uma alternativa, então, que vem sendo bastante empregada para o monitoramento de pragas é o sensoriamento remoto, que é uma tecnologia, então, que pega as alterações morfológicas e fisiológicas que a planta sofre ao receber o ataque da praga, e essas alterações também influenciam numa infectância da planta diferente entre uma planta infestada com uma planta sadia. O sensoriamento remoto, ele pode ser feito utilizando sensores multiespectrais e hiperespectrais, que apresentam, então, diferentes capacidades de detecção aí de precisão. No caso, a diferença, então, entre eles é que os sensores multiespectrais capturam a reflectância aí em bandas não contíguas de 3 a 12, enquanto os sensores hiperespectrais, eles pegam centenas de bandas contíguas e podem aí acabar estabelecendo uma assinatura espectral do alvo. E nesse contexto, então, como o ataque dos ácaros ocorre em riboleiras,
nos sintomas iniciais, sim, são tipicamente sempre encontrados ali na parte mais inferior da planta. E os sensores multiespectrais nessa fase, eles capturam mais a parte do céu mesmo da planta. Então, para a detecção precoce dos danos do ácaro, não seria muito viável. No caso, então, seria mais provável assim, de detectar os sintomas iniciais a partir de sensores hiperespectrais, que poderiam, então, capturar mais detalhadamente esses sintomas. No entanto, os sensores hiperespectrais, eles capturam tantos dados que fica um pouco complicado ali na hora de fazer análise de dados, considerando esse número muito grande de dados gerados. E aí que surge o machine learning, que acaba ajudando aí com modelos preditivos para prever aí o ataque dos ácaros com alta acurácia e também para reduzir esses dados gerados de um sensor hiperespectral. Bom, tendo em vista isso daí, o próximo passo após o monitoramento seria o quê? Seria o controle desses ácaros. No Brasil, esse controle normalmente é feito utilizando produtos sintéticos, mas isso não está sendo muito eficaz. E por que não? Porque esse ácaro ele tem uma capacidade de desenvolver resistência a diversas moléculas inseticidas, e isso se deve por quê? Porque ele tem um ciclo de vida muito curto, apresenta endogamia, reprodução arenótroca e alta capacidade reprodutiva. E isso faz com que tenha centenas de gerações aí durante um ano. E essa seleção de populações resistentes aí faz com que tenha necessidade de se fazer um método de controle aí mais efetivo e mais sustentável. Tendo isso em vista, então, o que seria recomendado é a adoção do manejo integrado de pragas, utilizando acaricidas, inseticidas mais seletivos para proteger mesmo esses inimigos naturais, que são os fungos entomopatogênicos e o ácaro predador Neoseium scaliformis. Esse ácaro predador ele é comercializado no Brasil e é utilizado principalmente em áreas menores de cultivo protegido. No entanto, para áreas maiores, que é o caso de cultivos de algodão, não se tem ainda muitas informações a respeito do quanto liberar desse ácaro predador nessas culturas vastas, e também são limitadas as informações a respeito de outros inseticidas que são utilizados concomitantemente aí com o ataque do ácaro sobre esse predador. Dessa forma, então, o trabalho foi dividido em 3 partes para estar respondendo aí a essas questões, e a primeira delas é intitulada como Imagem espectral e machine learning, uma ferramenta promissora para a detecção precoce de ácaro rajado no algodoeiro. Nessa parte, as hipóteses testadas foi que é possível determinar uma assinatura espectral dos diferentes níveis de ácaro rajado, que é detectável pelas imagens hiperespectrais associadas ao machine learning. O objetivo aqui, então, foi avaliar os modelos de machine learning para a classificação das infestações de Tetranibus urtis no algodoeiro, utilizando o sensoriamento remoto hiperespectral. Para isso, então, foram utilizadas as colônias de Tetranibus urtis, e esses ácaros eles foram criados em plantas de feijão de porco, que eram mantidas em casa de vegetação e semeados em vasos plásticos de 5 litros. Elas eram mantidas, então, com irrigação manual diária, e semanalmente novas plantas eram semeadas para que fossem repostas as plantas mais danificadas por plantas novas. O bioensaio consistiu, então, da plantação do algodão convencional, também nesses vasos de 5 litros, de modo a se manter 3 plantas em cada vaso. E
os ácaros, então, foram infestados nessas plantas aproximadamente 50 dias após a emergência. Por que 50 dias? Porque o ataque do ácaro ocorre principalmente após 40 a 50 dias da emergência das plantas. E para, então, serem liberados nessas plantas, foi utilizado uma gaiola de metal coberta com um tecido voal para evitar tanto a entrada de outros artrópodes quanto a fuga desses ácaros. O delineamento experimental utilizado aqui foi inteiramente casualizado, com 10 repetições de cada 4 tratamentos. Os tratamentos, então, foram as diferentes densidades de água rajada, que foram 0, 30, 50 e 100 fêmeas, que foram liberadas em cada vaso que continha essas 3 plantas. Então, no total, foram 40 unidades experimentais. Para a aquisição das imagens hiperespectrais, foi utilizado, então, um sistema de varredura de bancada que cobre de 400 a 1000 nanômetros e fazia a leitura realmente dessas folhas que eram coletadas. Essas folhas foram coletadas, né, depois de 3, 9, 12 e 21 dias após essa primeira infestação, a primeira e única infestação, e essas folhas de cada vaso foram coletadas ali da parte média da planta, que é onde os ácaros normalmente se localizam, e foram colocadas, então, nessa placa do sensor, que se movimentava sozinhas. Para a extração espectral, os dados de cada folha foram extraídos manualmente, de cada conjunto de dados, e então as curvas espectrais foram geradas. Outra parte do bioensaio consistiu que, após, então, a leitura de cada folha, cada uma dessas folhas que foram lidas aí pelo sensor, elas foram analisadas e contadas o número de adultos e imaturos de ácaros presentes em cada folha. Dessa forma, então, o resultado dessa contagem serviu para que fossem separados 4 grupos de níveis de infestação. O primeiro foi sem infestação, onde não era encontrado nenhum ácaro por folha. Baixa infestação, que era quando se encontrava de 1 a 10 ácaros por folha. Média infestação, quando havia de 11 a 30. E alta infestação, quando se encontrava mais de 30 ácaros por folha. Então, aqui é uma ilustração para a gente perceber que, visivelmente, tanto a sem infestação quanto a baixa infestação e média, não dá para perceber que tem sintoma do dano. Ao contrário da alta infestação, que já se destaca ali pelas partes arroxeadas da folha. Bom, o pré-processamento de dados foi realizado utilizando o pacote de Boruta, que selecionou, então, os principais comprimentos de onda mais importantes aí para classificar a infestação. Também, os diferentes níveis de infestação foram utilizados para classificar e testar os modelos de machine learning e para construir, então, o PCA, que seria o quê? A análise dos componentes principais. Para análise de dados, então, foram utilizados os modelos Random Forest, que é o RF, o Principal Component Analysis Linear Discriminant Analysis, PCLDA, Feed Forward Neural Network, FNN, Support Vector Machine, que é o SVM, K-Nearest Neighbor, que é o KNN, e o Partial Least Squares, que é o PLS. Todos esses modelos, então, foram analisados a partir do software estatístico R. Como resultados, nós temos, então, as diferentes curvas aí de reflectância das plantas. Então, nós vemos que, nesse terceiro dia, não dá para ver ainda uma diferença na reflectância desses tratamentos, que seriam os níveis de infestação, tanto na região do visível, que engloba de 400 a 700 nanômetros, quanto na região do infravermelho próximo, que vai de 700 a 1000 nanômetros.
No entanto, aqui, já no 9º dia, nós já conseguimos ver aqui que na região do infravermelho próximo, que também pega ali a região que é chamada Red Edge, que seria a borda do vermelho, que vai de 730 a 760 nanômetros, já consegue ver aí uma diferença, sendo que a maior reflectância é observada nos maiores níveis de infestação. Isso é uma explicação, então, para que se tenha aí o que acontece, na verdade, né? Esse aumento da infestação e da reflectância é devido aí a alterações no conteúdo celular, que normalmente ocorre aí esse aumento dessa reflectância. No entanto, aqui a partir do 11º dia, 21º dia, nós vemos aqui que já dá para ver uma diferença também na região do visível. Por quê? Porque muito provavelmente os sintomas já estão tão avançados que nós mesmos conseguimos distinguir os sintomas. Com relação à análise dos componentes principais, nós podemos perceber, então, que o nível de sem infestação e com baixa infestação, eles se sobrepuseram ali nas elipses. Ou seja, não foi muito possível diferenciar uma da outra. No entanto, tanto sem infestação quanto moderada e alta, já houve aí uma separação dessas elipses. E esses dois PCs aí, principais componentes, os dois primeiros, eles explicam mais de 91% aí dos dados encontrados. Além disso, também, essa análise forneceu que o comprimento de onda de 907,69 nanômetros foi o principal assim, para distinguir os níveis de infestação. A partir disso, então, foi realizada a análise dos modelos e aqui nós temos a classificação dessa acurácia. Nesse caso, foi feita essa classificação desses modelos para cada um dos dias analisados e também para o conjunto de dados de todos os dias como um todo. E aqui o que a gente observa? Que o modelo FNN e o RF foram os que tiveram uma maior acurácia. No entanto, nós precisamos não apenas saber sobre a acurácia do modelo, se ele tem uma boa acurácia ou não, nós também precisamos saber o tempo que ele leva para treinar esse modelo que identifique aí essas infestações de ácaro rajado. Aqui nesse caso, então, pegando o FNN e o RF que tiveram as melhores acurácias, a gente percebe, então, que o tempo do RF foi menor em todos os dias avaliados em relação ao FNN. Além disso, nós também obtivemos o resultado sobre as bandas selecionadas através do algoritmo Boruta, de todas as reflectantes, de todos os dados de reflectância, e aqui foram classificados, então, em bandas. Essa primeira banda aí é um grupo que é composto por 2 comprimentos de onda apenas, que foi de 578,84 e 580,92. Já o segundo grupo pertence aqui à região do infravermelho, que é composto por 12 bandas que variaram de 817,6 a 837,25 nanômetros. E a última e maior banda aqui, que foi o grupo 3, que abrangeu, então, essas 21 bandas selecionadas entre 896,63 e 941,01 nanômetros. Fazendo, então, uma comparação das acurácias dos modelos, nós percebemos, então, que realmente o FNN e o RF foram os que tiveram maiores acurácias, com valores próximos aí de 100%. Como conclusão, então, como eu já disse, as imagens hiperespectrais geram assim, dados muito grandes e as técnicas de machine learning podem ser bem promissoras para reduzir esses dados e para ter uma boa acurácia aí na predição
dos níveis de infestação. 31 comprimentos de onda da região do infravermelho próximo foram detectadas como as que mais explicam aí a distinção dos níveis de infestação, usando principalmente os modelos Random Forest e FNE. E o comprimento de onda 907,69 foi o que mais contribuiu para diferenciar os níveis de infestação de ácaro rajado. Aqui algumas ilustrações reais do desenvolvimento da pesquisa. E passando para o próximo tema, nós temos o título Dinâmica de Tetrânicos ursi na presença do ácaro predador Neoseimus californicus em algodão sob condições de semicampo. Nesse caso aqui, a hipótese foi que é possível adaptar a quantidade de Neoseimus californicus a ser liberada. E o objetivo foi verificar a dinâmica populacional do Tetrânicos ursi em resposta ao Neoseimus californicus em condição de semicampo, para então determinar a quantidade de Neoseimus californicus que é capaz de reduzir a população de tetrânicos e a porcentagem de plantas infestadas abaixo do nível de controle. Como metodologia aqui, foi criada da mesma forma as colônias de Tetrânicos ursi e os ácaros predadores foram obtidos da Coopert. E o bioensaio consistiu, então, das plantas de algodão, novamente mantidas 3 plantas por vaso, e em 50 dias também, após a emergência dessas plantas, 50 fêmeas de ácaro rajado foram liberadas na parte mediana da planta, de uma dessas 3 plantas, e nessa mesma folha onde foi liberado esses 50 ácaros rajados, foram então liberados também quantidades variadas de ácaro predador. Então, foi feito dessa forma, passando 50 fêmeas de ácaro rajado, e os tratamentos, então, consistiram das diferentes quantidades de ácaro predador. Então, o controle que foi sem liberação, 3 fêmeas de Neoseimus californicus, 5 e 10. Depois de liberados, então, o vaso também foi coberto pela gaiola que eu já mencionei anteriormente, e a avaliação foi feita de forma diária até o 5º dia, e a cada 3 dias depois desse 5º dia, até o final, que foi quando completou aí 29 dias. Então, o que era realizado? Era realizada a coleta de uma folha, para detectar, então, a presença de ácaro rajado e do ácaro predador. Era observado em lupa, e em seguida, essas folhas observadas retornavam ao seu respectivo vaso. E com relação à porcentagem de plantas infestadas, foi pega a mesma folha, se naquela folha houvesse a presença de pelo menos um exemplar de ácaro rajado, a planta, então, era considerada como planta infestada. Da mesma forma como as demais retornavam ao vaso. A análise estatística também foi realizada com o programa estatístico R, utilizando o GLM, com análise de Poisson ou binomial, para realizar, então, a análise de Ampou. Os modelos de significância foram testados usando o Q-quadrado ou o teste F. Como resultados aqui sobre o número de adultos de Tetrânicos ursi na presença das diferentes densidades do predador, nós temos que, a partir aqui do 8º dia, houve uma queda do número de adultos, porém, no tratamento controle, que é esse verdinho, a partir do 11º dia, houve um aumento desse número de adultos que permaneceu até o final do experimento. No entanto, nas diferentes densidades, nós podemos ver que no 29º dia, que é o último dia de avaliação, as populações se mantiveram relativamente baixas. Aqui o pico, que eu mencionei. E sobre o número de ovos de tetrânicos.
Aqui houve, então, um pico nesse 11º dia para todos os tratamentos. No entanto, da mesma forma, houve essa queda que se manteve relativamente baixa até o final do ensaio. Por outro lado, o verdinho, que é o sem liberação, permaneceu com números bem elevados. Já para os imaturos, a partir do 11º dia, houve aí um pico de aumento de número de imaturos, e antes disso não havia imaturos, por quê? Porque foi liberado apenas adultos, então era basicamente o tempo para eles se reproduzirem e se tornarem imaturos. Aqui nós percebemos, então, que comparando as tabelas de ovos e imaturos, o pico da queda do número de ovos coincide com o aumento do número de imaturos. Isso por quê? Porque houve, então, a emergência dos imaturos. Com relação à porcentagem de plantas infestadas com Tetránicos urtis, depois dessa liberação aí das diferentes densidades de neosílidos califórnicos, percebe-se que o tratamento controle, que no caso é esse verdinho, continuou aumentando a porcentagem de plantas infestadas, chegando até quase 100% no último dia de avaliação. A dose menor, que foi de 3 ácaros predadores, se manteve aí baixa, mas não abaixou a ponto de ser menos do que o nível de dano econômico. No entanto, as quantidades de 5 e 10 fêmeas por cada 50 ácaro rajado se manteve, então, abaixo dos 30% a partir do 15º dia, mais ou menos. Como conclusão, então, todas essas densidades testadas, elas efetivamente reduziram a população do ácaro rajado nas plantas de algodão em semicampo. No entanto, apenas as densidades de 5 e 10 diminuíram, abaixaram, né, no caso, a infestação de Tetránicos urtis abaixo do nível de dano econômico. Aqui algumas imagens também do desenvolvimento do trabalho. E passando, então, para o próximo tópico, que trata sobre seletividade de pesticidas em 2 populações de neosílidos califórnicos. Aqui as hipóteses foram que os produtos utilizados no cultivo de algodão para controlar tanto pragas quanto doenças que ocorrem no mesmo período aí do ácaro rajado são seletivos para os neosílidos califórnicos. E também que há uma diferença entre uma população comercial e não comercial em relação à seletividade desses produtos. O objetivo aqui, então, foi avaliar os efeitos letais, subletais e a persistência desses produtos no neosílidos califórnicos de uma população comercial e de uma população não comercial. Para isso, então, aquelas mesmas plantas de feijão de porco foram utilizadas e os ácaros foram mantidos nessas arenas aqui de plástico, de um pó de plástico. Aqui continha água destilada, uma esponja de nylon, uma folha contendo todas as fases de ácaro rajado, envoltas por algodão para evitar a fuga dos ácaros. Então, foi feita uma para a população comercial e outra para a não comercial, que eram mantidas em BODs diferentes. Uma ficava a 18 graus e a outra a 24 graus. Os inseticidas testados, então, foram 4, em contrapartida, 3 fungicidas. Nós testamos, então, o extrato alcaloide de Sophora flavescens, a quinolizidina, um alcaloide quinolizidina, que é um extrato de planta, o propargite, que é sulfite de éster, e a mistura comercial de alfa-cipermetrina com teflubenzuron, que é um piretroide com uma benzoilureia, a mistura também de beta-ciflotrina com imidacloprid, seria um neonicotinoide com piretroide, e os fungicidas testados também foram misturas comerciais, como Pixafen, mais proticonazol, mais trifloxestrobina,
que é uma carboxamida mais um triazolidinômio e uma estrovirulina. Foi testado produto comercial piracostrobina, que é uma estrovirulina, e também a mistura de fluxaperoxide com piracostrobina, que é uma carboxamida com estrovirulina. Para a realização, então, desses testes de toxicidade, foram utilizadas plantas de algodão que foram cortadas com essa estrutura de metal aqui, em discos foliares. Esses discos, então, foram mergulhados na cauda de pesticida por 10 segundos e, após secos, foram transferidos para uma placa de PET e transferidos, então, 20 exemplares de Tetranychus lucis para servir como fonte de alimento dos predadores e 5 fêmeas de neoseiros califórnicos de cada população, que foram, então, selecionadas para sempre utilizar fêmeas de mesma idade. E depois de 24 horas foi avaliada a mortalidade, o consumo e a oviposição. Os ácaros eram considerados mortos quando eles não reagiam ao toque do pincel. Para o teste de persistência e efeito residual dos pesticidas, foi realizado também com essas plantas de algodão, que quando tinham aproximadamente 50 dias após a emergência, foram aplicados com borrifador manual até ponto de escorrimento. As folhas onde era feita a aplicação foram marcadas com um X, para sempre saber qual folha tinha sido aplicada. E foram utilizadas 5 plantas para cada produto. Aqui, novamente, após 5, 10, 14, 21 e 31 dias da aplicação, foi realizado aquele mesmo procedimento de cortar os discos foliares e transferi-los para uma placa de PET com as mesmas quantidades de ácaros. Novamente, após 24 horas. Então, depois de um dia da aplicação, eram transferidos ácaros e após 24 horas era avaliada a mortalidade, o consumo e a oviposição. Como análise estatística, então, foi realizada o GLM, com uma análise binomial para a mortalidade e consumo, e uma distribuição de Poisson para os dados de oviposição. Foi calculado também a mortalidade corrigida de acordo com a fórmula de Abbott, e o coeficiente de redução também foi calculado para se verificar aí os efeitos letais e subletais. Como resultados aqui dos efeitos de toxicidade. Aqui, nós temos em roxo escuro a população comercial e esse mais claro a não comercial. As letras maiúsculas vão estar indicando, então, as diferenças entre os tratamentos, que seriam os produtos, dentro de uma mesma população. E as letras minúsculas, as diferenças de cada tratamento dos produtos, né? Em populações diferentes. Então, aqui nós percebemos que as maiores mortalidades para as duas populações foram observadas para os tratamentos com alfa-supermetrina e tefenbenzol e para beta-ciflutrina com imidacloprid. Por outro lado, propargite se comportou de forma diferente para as duas populações, de modo que foi observada uma maior mortalidade para a população não comercial. E aqui, nós percebemos, então, que os menores efeitos de mortalidade foi observado principalmente nos fungicidas. Então, como os fungicidas não causaram mortalidades acima de 30%, e essa mortalidade acima de 30% foi observada apenas para os inseticidas, os ensaios de persistência continuaram apenas para os inseticidas. Com relação à predação, percebe-se aqui que, em relação ao controle, o fungicida piraclostrobina não se diferiu
do controle. E, novamente, aqui, a taxa de predação foi menor naqueles dois inseticidas lá que apresentaram alta mortalidade, que é a alfa-cipermetrina e a beta-cipermetrina. No entanto, propardite também não se diferiu de alfa-cipermetrina e beta-cipermetrina para a população comercial. Já aqui, nós percebemos, então, a diferença entre as populações. Propardite teve uma maior predação na população não comercial, e a população comercial foi mais afetada. Por outro lado, aqui, no fungicida piracostrobina, também a população não comercial apresentou uma maior predação quando comparada à não comercial. E esse outro fungicida, que é a mistura de fluxaperoxide com piracostrobina, também se mostrou diferente, só que dessa vez com a população comercial apresentando aí um maior desempenho de predação. Com relação à oviposição, a população comercial para os fungicidas da mistura do Bitiafem e da apenas piracostrobina não se diferiram do tratamento controle em relação à oviposição. Por outro lado, aqui na população não comercial, não houve diferença em todos os tratamentos, então nenhum se assemelhou aí em oviposição com tratamento controle. Então, nós verificamos aí a diferença que foi de oviposição entre uma população e outra. Então, novamente, aqui no propardite, a população não comercial se mostrou mais, digamos, tolerante para a oviposição do que a comercial. Do mesmo modo, para o fungicida fluxaperoxide com piracostrobina, que a não comercial apresentou maior oviposição. E nesse fungicida da mistura do Bitiafem com proticonazol, foi maior, então, a oviposição para a população comercial. Aqui, conforme o coeficiente de redução, né, nós temos, então, que o extrato etanólico de Sophora flavescens foi considerado nocivo para a população não comercial. Alfa-cipermetrina e teflubenzuron foram considerados bem tóxicos, né, para as duas populações. E, da mesma forma, beta-ciclotrina e imidacloprid. Para a persistência, então, qual seria a diferença entre as duas populações? Aqui nós percebemos que, para a população comercial, o extrato etanólico de Sophora flavescens e o propardite, eles foram considerados de vida curta. Por quê? Porque eles causaram mortalidades abaixo de 30% até os 5 dias. Já os dois outros inseticidas, que é a mistura de alfa-cipermetrina com teflubenzuron e beta-ciclotrina com imidacloprid, foram considerados persistentes porque permaneceram aí matando mais de 30% da população por mais de 30 dias. Já para a população não comercial, novamente, o extrato etanólico e o propardite também foram considerados aí de vida curta, mas o alfa-cipermetrina e a beta-ciclotrina foram moderadamente persistentes, porque ficaram aí causando mortalidades acima de 30%, somente aí até o 10º dia, mais ou menos. Bom, com relação aí à classificação da IUPC, de acordo com o coeficiente de redução, aqui no primeiro dia após a aplicação lá do ponto de escorrimento, nós percebemos, então, que tanto a alfa-cipermetrina quanto a beta-ciclotrina só foram
tóxicas para a população comercial. O que muda aqui para o 5º dia após a aplicação é que o extrato etanólico ele passou a ser levemente prejudicial para a população comercial. No 10º dia após a aplicação, então, esse extrato etanólico passa a ser não prejudicial aí para a população não comercial. O mesmo acontece para o propagite. E aqui essa classificação mudou. Então, passou para moderadamente prejudicial para a população comercial e pouco prejudicial para a não comercial. E aqui também mudou para a comercial. No 11º dia, poucas coisas mudaram. Então, foi só o propagite que passou a não ser mais prejudicial para a população comercial. E no último dia de avaliação, o que mudou foi que o extrato etanólico de sulfuro flavescens passou a ser, então, não prejudicial à população comercial. Como conclusão dessa parte da pesquisa, então, nós vemos que a mortalidade, a capacidade de predação e a oviposição são bastante afetadas pelos inseticidas aí utilizados e há essa variação entre as populações testadas. Pode ser que essa variabilidade genética entre as populações e alguma delas já ter sido exposta a resíduos químicos, isso pode também estar influenciando nessa suscetibilidade e na efetividade mesmo desses ácaros como agente de controle biológico. Aqui também uma ilustração do desenvolvimento da pesquisa. E como conclusões finais, então, nós temos que as imagens hiperespectrais, quando combinadas aí com o machine learning, se mostraram promissoras para ser uma alternativa ao monitoramento tradicional aí do ácaro rajado. O Neozeicos californicus, ele pode realmente reduzir aí as populações de Tetranychus urticis abaixo do nível de dano econômico, e mostrando também, então, que é importante ter esse monitoramento para otimizar o momento ideal da liberação dos predadores. Além disso, também, diferentes formulações pesticidas têm diferentes impactos sobre os ácaros predadores, então precisa realmente ter um pouco de cuidado aí para utilizar produtos seletivos. E esse estudo contribui, então, para maior sustentabilidade e eficácia do monitoramento e manejo, e prático do manejo do controle de ácaro rajado. Um agradecimento para a Exalc, para o programa de pós-graduação, para a Agência de Financiamento, a CAPES, para o Laboratório de Manejo Integrado de Pragas, e a SparkBio, que ajudou numa parte do financiamento da pesquisa. Aqui, muito obrigada a todos que me ajudaram durante essa etapa. É isso. Obrigado, Mariana. Acho que tem aí uma apresentação. Tem o titular. Vou colocar o pessoal aí para volta. Ok? Então, vamos dar início à parte de defesa, propriamente, né? Agora nós vamos então, o professor Daniel Andrade. Daniel, novamente, obrigado por sua colaboração e por estar participando. Fica bom. Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Mariana, né, pelo convite. Fiquei muito lisonjeado pela oportunidade, né, de participar aí da sua defesa de tese, né. Agradeço ao professor Pedro aí também por ter aceitado, né, indicado também aí a minha participação. Primeiro, parabenizo já, assim, antecipadamente aí a qualidade do trabalho, né? Li, trabalho com, assim, com muita satisfação, né? Ele vê temas novos, assim,
de certa forma, né? Principalmente o capítulo 2, né? Um é considerar aspectos gerais ali, como se fosse uma introdução, né? O 2, principalmente. Parabenizo você, né? O seu orientador, todo o grupo de pesquisa. Eu tenho alguns comentários, assim, mais gerais, talvez agregar, talvez possa agregar uma possível publicação, ou coisa do tipo, embora eu já vi que o capítulo 2 já está publicado, né? Parabenizo também por tudo, né? O desenvolvimento aí, porque você pegou, assim, modelos bem complicados para trabalhar, né? Que é algodão, né? Não é muito fácil a cultura em si, né? Até as próprias condições até de literatura, eu acho, assim, você deve ter tido alguma dificuldade para encontrar a parte de próprio monitoramento, MIP, né? Eu vi que você trabalhou ali muito com os 30% de plantas infestadas, né? Como se fosse, que é um nível de dano econômico. Mas eu não sei se você encontrou um trabalho, assim, que tenha esmiuçado isso daí, né? Os trabalhos que a gente encontra com acres rajados em algodão, até onde eu organizo material aí para dar aula, essa parte é tudo da década de 70, 80, que era até cultivos arbóreos, né? Assim, planta era sempre perenes, né? Muito diferente do que é hoje, né? Então, eu imagino a dificuldade, viu? Mas eu achei muito interessante o seu trabalho de maneira geral, buscando aí tanta amostragem, né? Monitoramento